Marcos Antônio da Silva Santos Ferreira, um trabalho inquietante, o inquietante hospedado entre nós. Pode ficar à vontade para apresentar o trabalho. Tá ok, obrigado. Então, primeiramente, boa tarde para todas. Aqui, enquanto todas vocês apresentavam, né, eu notei como o trabalho de todas vocês ele trazia a presença, né, dessas mulheres, todos esses personagens. No meu caso vai ser o contrário, eu estou trazendo a falta para poder comentar, né, a partir da literatura, da psicanálise e da filosofia, né. O título do meu trabalho é O Inquietante Hospedado Entre Nós, notas sobre paixões segundo GH, hospitalidade e o Unheimlich freudiano, né? Então, o objetivo desse trabalho é fazer uma interpretação, né, desse texto da Clarice Lispector com a ideia de hospitalidade e inhospitalidade, e ao mesmo tempo fazer uma ligação com o conceito do Unheimlich, né, que eu vou explicar mais à frente o que é. E eu queria, né, tensionar esses pontos a partir da relação, ou melhor, da não relação, né, entre a GH e a empregada dela, né, que é o que resulta no mal-estar dentro da casa, que é basicamente a premissa, né, de todo o livro. Então, primeiramente, o que é o Unheimlich, né? Ele vai ter diversas traduções, é um conceito assim, difícil de você captar só através da língua, né? E aqui no Brasil ele é traduzido, né, como o inquietante, ou então também como o infamiliar, né? Mas existem várias traduções em várias línguas. E uma em específico que me interessa e que o Freud traz no texto dele é o de locus suspectus, né, no latim, que é desse lugar suspeito, ou então lugar infamiliar, né? E como eu estou aqui utilizando da literatura, o Freud também aponta que é justamente na literatura que é um campo mais fértil da gente entender esse Unheimlich, né, esse infamiliar, que é uma sensação que nem todo mundo consegue captar bem, né? Você tem que ter um grau alto de sensibilidade a essa infamiliaridade, a essa estranheza, né? O Freud usa como exemplo o Homem de Areia, né, do Hoffmann. E esse texto do Freud, né, esse Unheimlich, ele vai ter uma relação muito grande com o conceito de repressão, né? O Unheimlich seria esse conteúdo do inconsciente que não ficou reprimido, que de alguma forma ele veio à luz, né? E que agora ele causa horror, causa medo, né? Então eu vou ler aqui uma citação para vocês do próprio Freud, que ele diz: esse Unheimlich não é realmente algo novo ou alheio, mas algo muito familiar à psique, que apenas mediante o processo da repressão aliou-se dela. O vínculo com a repressão também nos esclarece agora a definição de Schelling, segundo a qual inquietante é algo que deveria permanecer oculto, mas apareceu, né? Isso que veio à luz. Aí, para introduzir nessa obra da Clarice, que é A Paixão Segundo GH, foi lançado ali em 64, onde é a história de uma mulher branca de classe média do Rio de Janeiro, que depois que a empregada dela vai embora, né, que ela sai do trabalho, ela morava lá na casa, a GH decide que vai limpar o quarto, né, porque ela acredita que a empregada deixou uma bagunça, que não organizou nada, e que antes da outra empregada chegar, ela tem que colocar as coisas em ordem, né. E o que acontece é que ela entra nesse quarto e ela se depara com o quarto totalmente organizado, limpo, né? Nada de estranho, nada de anormal. Até que, em um momento, ela vê na parede 3 figuras, né? Que são contornos, né? O de um homem, de uma mulher e um cachorro. E esse encontro, né, com essas figuras, ele aterroriza ela, né? Porque é quando ela vê essas figuras que ela diz que são tão primitivas que ela se depara com aquilo que ela entende como o ódio da empregada por ela,
né? Porque ela se reconhece nesses desenhos, né? Então ela vê que a empregada, de alguma forma, julgava ela, né? Enfim, particularmente, né, ela nunca falava nada, era uma boa empregada, e quando ela se depara com essa imagem, ela meio que sai dos eixos, assim, por um instante, que ela não esperava, né? Aí aqui eu recupero um texto da própria Clarice, de 67, se não me engano, que é Por Trás da Devoção, então depois de GH já, onde ela diz: por falar em empregadas, em relação às quais sempre me senti culpada e exploradora, piorei muito depois que assisti a peça As Criadas, dirigida pelo ótimo Martin Gonçalves. Fiquei toda alterada. Vi como as empregadas se sentem por dentro. Vi como a devoção que às vezes recebemos delas é cheia de um ódio mortal. Em As Criadas, de Jean Genet, as duas sabem que a patroa tem de morrer, mas a escravidão aos donos é arcaica demais para poder ser vencida, e em vez de envenenar a terrível patroa, uma delas toma o veneno que lhe destinava e a outra criada dedica o resto da vida a sofrer. Às vezes o ódio não é declarado, toma exatamente a forma de uma devoção e de uma humildade especiais, né? E é nesse momento, né, que ela se encontra com esse ódio do outro, desse ódio de alguém que é inferior, né, porque ela diz que ela estava acostumada as pessoas da mesma classe dela julgarem ela, mas nunca uma empregada. E esse encontro, né, com esse ódio de alguém que é outro, que é estranho, que é estrangeiro, ele vai obrigar ela a questionar o próprio ser dela, né? Tudo que ela acreditava ser ela, todo o conhecimento que ela acreditava ter dela mesma, né? Isso já não vai mais ser suficiente para garantir a humanidade dela. E aqui eu leio um trecho, né, de GH, onde a personagem diz: perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi, e voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive, apenas as duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar, mas a ausência inútil da terceira perna me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por mim mesma, e sem sequer precisar me procurar, né? Aí aqui nesse trecho, né, a gente vê claramente, né, com Freud, uma relação com a castração, com esse conteúdo faltoso, né, essa falta que é deixada pela castração, mas também com a questão desse conteúdo que foi recalcado, né, e que através dessas imagens, dessas silhuetas, volta, né, de alguma forma para ela, né? Isso volta em forma de angústia, né? Por isso ela fica presa dentro do quarto, ela já não consegue mais sair. E um dos efeitos do Umheilich é justamente atravessar o sujeito de incertezas. Ele não sabe mais o que é real e o que não é. Por isso que a literatura é um campo fértil, né, para esse sentimento, né, essa sensação. Que eu vou ler aqui um trecho do meu próprio texto, onde eu escrevo: após o choque inicial da personagem, avistando essas figuras que representam o ódio e a ameaçam dentro de sua própria casa, GH se torna uma estranha dentro dela. Essa propriedade, que deveria ser o seu ponto de segurança, é agora um local aquém de tudo que ela achava conhecer, e mais ainda, um local, né, esse quarto em específico, que ameaça a tranquilidade dessa mulher de classe média, uma ameaça à sua ignorância, a tudo aquilo que ela ignorava não conhecer, nominalmente a sua condição humana. E nisso, sua condição de igualdade com a empregada. Ao apontar essa alienação de GH, gostaria de listar as ideias de hospitalidade e inhospitalidade. Essa inhospitalidade, né, como sendo gerada por essas incertezas que eu falei que são geradas pelo Umheilich, né? Por esse objeto que um dia já foi familiar, mas que agora não é mais, né? Ou então ele causa ameaça. Tem um pensador francês que chama Benjamin Boudou, onde na obra dele Politique de l'hospitalité ele vai conceber a hospitalidade, né,
entre outras coisas, como atos de generosidade aos estrangeiros, né, aos que são de fora, onde você dá espaço, comida, tempo e ajuda de modo geral, né? E esse espaço, essa comida, esse tempo que a GH acreditava dar, eles não eram genuínos, né? Era uma questão de tolerância porque me era útil essa empregada, entendeu? E o Benjamin Boudou, ele continua, né? Ele diz que essa relação, né, já é antiga e é muito difícil de distinguir entre o inimigo, o hóspede e o estrangeiro, né, que é uma relação antropológica. E aqui eu trago uma questão que eu acho, né, interessante. Como ele escreve em francês, né, o hóspede, ele em francês é hôte, H-O-T-E, e o outro em francês é autre. E são sonoramente parecidas, né? O A-U-T-R-E, o outro. Outro. Né? Então, esse hóspede, ele é um outro. Né? Às vezes, alguém que por um motivo eu tolero, né? E que em casos onde existe uma genuína vontade, né, que eu acolho. Né? Aí que a gente pode pensar, enfim, relações políticas, onde você tem, né, refugiados de outros países buscando asilo, né, buscando ajuda em outros países, mas que são negados. E a gente viu isso com a guerra lá na Ucrânia, onde pessoas negras estavam sendo negadas nos trens. Né? E só para finalizar, né, nesse ponto aqui é onde eu coloco essa empregada, né, de GH, né, porque ela é o ponto que vai catalisar toda a transformação pela qual a GH tem que passar, que vai tirar ela do eixo. Ou seja, a questão, né, desse meu trabalho é trazer, né, a presença desse outro que eu torno ausente para poder me constituir. Ou seja, não acreditar que existe uma igualdade entre todos. Não, existem diferenças, né? Eu sou diferente de vocês, vocês são diferentes de mim, e a gente tem que buscar, né, um entendimento, um conhecimento que seja, como eu posso dizer, que seja acolhedor, né? Que eu tenha que acolher a diferença e não fingir que ela não existe. Né? Eu tenho que entender a sua diferença, o seu ponto, e você entender o meu, e a gente constitui uma sociedade onde a gente não busca essa ausência. Essa ausência não, essa invisibilização. Né? Porque essa empregada, ela não aparece na história. Mas é a partir dela que toda a história se desenrola. Né? Essa ausência é que vai causar angústia na GH. Vai questionar a posição social dela, vai posicionar tudo que ela achava que ela conhecia. Né? Aí aqui eu finalizo a minha fala. Caso alguém tenha alguma pergunta...